Olá pessoal, tudo certo? Hoje o nosso encontro então é para falar sobre apuração, configuração e também geração do arquivo ECF para empresas do lucro presumido. Então hoje vamos falar um pouquinho da configuração para as empresas do lucro presumido dentro do Questor e consequentemente a geração do seu arquivo para posterior validação dentro do PVA. O que é ECF então? A ECF, a Escrituração Contábil Fiscal, é uma obrigação acessória que foi instituída pela Instrução Normativa da Receita Federal Brasileira número 1422 de 2013 e tem por finalidade informar todas as operações que influenciam a composição da base de cálculo e apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro, a CSLL. A ECF então ela é mais um dos nossos projetos do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, e lá em 2015 ela substituiu a entrega da antiga Declaração de Informações Econômicas Fiscais da Pessoa Jurídica, DIPJ. Então, antes de partirmos para a configuração, vamos lembrar o que é essa obrigação que foi lá instituída pela Medida Provisória 627 de 2013 e também convertida na Lei 12.973 em 2014. Então, a ECF ele é um novo livro contábil fiscal societário do SPED. Seu objetivo, então, é interligar as informações contábeis e fiscais para a comprovação da base de cálculo de IR e ICS, onde exige a interligação nessas apurações para o seu cumprimento completo. Na ECF, então, é necessário fazer o preenchimento e o controle por meio de validações das partes A e B do Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real, ELALUR, e do Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o ELAX. Então, todos os saldos informados nesses livros, eles devem também ser controlados, e no caso da parte B, é preciso manter os saldos de um ano para o outro. Além disso, a ECF também apresenta fichas de informações econômicas e os dados gerais da empresa. E como toda a obrigação tem penalidades, a não obrigação dentro dos prazos fixados ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, ele gera multa aos infratores, que pode chegar a um valor bem considerável conforme o regime tributário incluído. No entanto, como ninguém é perfeito, não está imune ao erro, se as correções forem feitas adequadamente dentro do período previsto, as penalidades podem ser revogadas. Quem está obrigado à entrega da ECF em 2019, então? Estão obrigados ao preenchimento da ECF de forma centralizada pela matriz, todas as pessoas jurídicas equiparadas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, arbitrado ou presumido. Ou seja, de acordo com a própria Instrução Normativa 1422 de 2013, todas as pessoas jurídicas devem declarar ECF em 2019, exceto as que estão excluídas da obrigação. Quem estão excluídas da obrigação, então? As empresas do Simples Nacional, os órgãos e autarquias e fundações públicas e as empresas inativas, ou as pessoas jurídicas inativas. As informações dessas pessoas jurídicas citadas, elas já são compartilhadas com o fisco através de outras declarações. No caso das empresas optantes pelo Simples Nacional, a partir da declaração de informações socioeconômicas e fiscais, DEFIS. Já as empresas inativas, elas deverão apresentar na Receita Federal a DCTF, informando que a empresa está inativa. Então, são consideradas as pessoas jurídicas inativas, segundo a Instrução Normativa da Receita Federal 1536 de 2014, aquelas que não efetuaram qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, incluindo as aplicações no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano calendário. Então, quem tiver uma dúvida sobre o que é uma pessoa jurídica inativa, entra lá na Instrução Normativa da Receita Federal número 1536 de 2014, certo? Lembrando que uma pessoa jurídica inativa não é a mesma coisa que uma pessoa jurídica sem movimento. Mesmo que a pessoa jurídica seja sem movimento, não tenha lá suas movimentações no ano calendário, com certeza ela teve alguma despesa, seja ela com contador, seja ela com água, luz, enfim. Então, o fato dela não ter movimento não a credencia como uma pessoa jurídica inativa. Mas, por via das dúvidas, dá uma olhadinha na Instrução Normativa 1536 de 2014, caso reste alguma dúvida. Certo? Qual o prazo de entrega? Qual o prazo para entrega da nossa ECF?
Então, quanto ao prazo para envio de dados, as empresas têm até o último dia útil do mês de julho de 2019 para enviar as informações assinadas digitalmente para comprovar a sua autenticidade. Então, quem lida com os processos mais burocráticos dentro dos escritórios sabe que, por mais que eles sejam feitos repetidas vezes, sempre é necessário um extremo cuidado, pois qualquer deslize pode gerar alguns problemas ou pode gerar complicações. Então, para a entrega DCF, há alguns pontos que a gente precisa dar mais atenção. E a gente vai falar no decorrer do curso também, pessoal. Mas, se fica uma dica minha, não deixe essa tarefa para a última hora, tá? E às vezes, no ímpeto de cumprir o prazo, você pode acabar deixando algum dado importante para trás, certo? Lembrando também, pessoal, que quanto ao prazo, existem 3 prazos diferentes, né? Depende da situação de cada empresa. Então, quando for a situação normal, então a entrega vai ser no último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano calendário da que se refere à escrituração. Então, quando for situação normal da empresa, o último dia útil do mês de julho do ano calendário. Então, nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão, incorporação incorporada, que são ocorridos entre janeiro ou de janeiro a abril do ano calendário, a entrega deve ser feita no último dia útil do mês de julho do referido ano, mesmo que o prazo DCF para situações normais relativo ao ano calendário anterior, certo? Então, extinção, fusão, cisão parcial, cisão total, incorporação, que forem incorridos entre janeiro e abril, último dia útil do mês de julho do referido ano, certo? Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporada, ou incorporação incorporada, a ICF deverá ser entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas ou incorporadas e incorporadoras no último dia útil do terceiro mês subsequente à data da situação especial. Então, a ICF, nos casos das situações especiais, pelas pessoas jurídicas que foram extintas, as cindidas, as fusionadas, incorporadas e incorporadoras, último dia útil do terceiro mês subsequente à data da situação especial. A obrigatoriedade da entrega da ICF não se aplica à incorporadora, nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporado ou incorporadora, estejam sob o mesmo controle societário desde que no ano calendário ao anterior ao evento. Certo? A ICD como base para a nossa ICF. Então, a escrituração contábil digital, ECD, que também é obrigação do nosso SPED, ela deve ser usada como base para a ICF, pois ela já possui toda a escrituração contábil da pessoa jurídica, como o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis, entre outros. Ao recuperar os dados da ICD, se o arquivo já contiver o relacionamento do plano contábil da empresa com o plano referencial da Receita Federal, o programa gerador da ICF, o PVA, já preenche alguns registros similares. Isso significa que, além da otimização do trabalho, as informações são iguais nas duas obrigatoriedades, o que praticamente elimina qualquer erro nesses registros, se as contas referenciais estiverem identificadas corretamente, logicamente, né? Então, lembre-se que o SPED, como todos os outros dados da empresa, podem ser cruzados. Então, garantir que não haja divergência entre eles é um passo essencial para a gente evitar futuras penalidades. Certo? Então, como todos sabem, a nossa entrega DCF deve ser feito o download do nosso validador, do nosso PVA, lá dentro do próprio site da ICF, o site da Receita Federal. E posteriormente vamos configurar o questor para gerar o nosso arquivo certinho e importarmos lá no nosso PVA. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro passo, lá no nosso módulo contábil, a gente vai definir qual é o plano referencial da receita que será utilizado para a nossa empresa. Então, lá em cadastro, plano de contas outras, plano de conta referencial por empresa. Deixa eu abrir meu contábil aqui. Cadastro, plano de contas outros, plano referencial por empresa. Ok? Aqui a gente vai definir qual o plano referencial que a nossa empresa vai utilizar. Posso referenciar mais do que um? Pode. Nesse caso aqui você pode incluir quantos planos de contas você quiser. O que vai definir qual é o plano que vai ser usado pela sua empresa é posteriormente lá na tua opção DCF e também com base no referenciamento que a gente vai ver a seguir. Ok? Aqui então, pessoal, é só incluir um novo, busca
os nossos planos de contas. Lembrando que quem não tem todos esses planos de contas, pode ser que algumas bases não tenham o plano de imunes isentas. Então, caso você não tenha o plano de imunes isentas e tenha uma sociedade ou uma empresa que utilize esse plano, entre em contato conosco ali no suporte que a gente vai fazer a inserção desse plano de contas referencial para vocês na sua base, ok? Só informar, no caso, o nosso plano de contas aqui. E posteriormente salvar a informação. Certo? Segundo passo, então, vamos identificar o plano de contas utilizados pela empresa. Onde que a gente vai ver isso? Configurações, configuração da empresa. Aqui temos um campo que está desabilitado, então plano de contas padrão. Quando esse campo estiver desabilitado, que na verdade todas as vezes vão estar desabilitado, mas quando esse campo estiver desabilitado com informação, quer dizer que você utiliza um plano padrão. Caso ele esteja desabilitado sem informação, quer dizer que a empresa utiliza um plano de contas específico, certo? Então, com informação dentro desse campo, plano de contas padrão, sem informação, plano de contas específico. Certo? Feito o segundo passo, vamos para o nosso terceiro passo. Terceiro, relacionar o plano de contas padrão ou específico com o plano referencial da empresa. Na verdade, com o plano referencial da receita, tá, pessoal? Então, relacionar o plano de contas padrão ou específico com o plano referencial da Receita Federal Brasileira. Onde que eu faço isso? Cadastro o plano de contas outros, relacionar o plano de contas padrão com o plano referencial, ou cadastro o plano de contas outros, relacionar plano específico com o plano referencial. Ainda dentro do módulo contábil, certo? Então, cadastro. No meu caso, eu vi que minha empresa utiliza um plano de contas padrão. Então, vou fazer meu referenciamento dentro do plano de contas padrão. Então, cadastro plano de contas outros, relacionar plano padrão com plano referencial. Vou informar o plano padrão que eu utilizo e o plano referencial ao qual a minha empresa vai, ou no caso a minha empresa está sujeita, certo? Vou executar. Aqui é o nosso referenciamento. O nosso referenciamento, pessoal, pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é informando uma conta referencial analítica para uma conta sintética do nosso plano de contas. Dessa forma como está na tela. Ou seja, eu vou referenciar uma conta analítica do nosso plano de contas da Receita Federal a uma sintética do nosso plano de contas. Dessa forma, o sistema automaticamente vai replicar a conta informada na conta sintética para as outras contas filhas. Ou seja, nesse caso, eu informei minha conta 8 para minha conta sintética. Automaticamente, todas as contas filhas desse grupo irão também receber a conta 8. Essa é uma forma mais fácil de fazer o referenciamento. Mas tem uma conta aqui no meio que eu não quero que seja a conta 8. Eu quero que seja a conta 9 e mesmo assim eu quero fazer o referenciamento através da minha conta sintética. Não tem problema, eu posso vir aqui e informar a conta 9. O sistema vai entender que as contas que não têm informação irão receber a minha conta 8 e a que tem informação setada na analítica vai receber a sua conta 9. Então, nesse caso, todas as que estão sem informação aqui irão receber a conta 8, pois a 8 está setada na minha conta sintética e a minha conta 9 também vai ser referenciada na minha conta 9, no caso analítica com uma analítica do plano referencial. Certo? Outra forma, logicamente, é fazendo a referenciação contas analíticas por conta analítica. Nesse caso, vai ser feito dessa forma assim. Certo? Também é possível fazer dessa forma. Lembrando, pessoal, que se for feito dessa forma e no decorrer do ano calendário você incluir uma nova conta dentro desse grupo, é de suma importância que você venha aqui nesse caminho e faça manutenção do banco. Faça manutenção do plano, aliás, desculpa.
Ou seja, caso você fizer a referenciação por conta sintética, automaticamente todas as contas novas que forem incluídas dentro do grupo já vão levar a conta referenciada na conta sintética. Isso é bastante usado no caso de clientes e fornecedores. Então, temos a conta grupo de clientes e fornecedores. Caso você vier e referenciar referencial a uma analítica do seu plano de contas, automaticamente, quando você incluir uma conta nova, precisa vir aqui fazer a manutenção dessa conta nova também. Mas caso você incluir uma conta analítica referencial para uma sintética do seu plano de contas, automaticamente, se você incluir uma conta dentro desse grupo, o sistema já vai entender ou não vai precisar fazer esse referenciamento, porque o sistema já vai entender que ele deve pegar a conta sintética, informada na sua conta sintética. Temos uma outra opção também, pessoal, que facilita um pouco o referenciamento, que é esse campo aqui em cima, que é replicar a configuração da conta para as contas irmãs. No caso, se eu informar a primeira conta analítica do grupo e vier aqui em cima e replicar, automaticamente o sistema seta para as próximas contas irmãs ou as contas de mesmo nível do grupo. Então temos essa funcionalidade também que pode facilitar no caso de vocês. Lembrando que se a empresa, mesmo que a empresa utilize um plano de contas padrão, as contas sintéticas de clientes e fornecedores deve ser feita o relacionamento também no plano referencial específico. Então, feitas as configurações, feito o referenciamento das contas do nosso plano padrão, mesmo que eu utilize plano padrão, eu tenho que fazer o referenciamento das minhas contas específicas. Então, em cadastro, plano de contas outros, relacionar plano específico com o plano referencial. Aqui eu vou fazer a minha configuração das contas específicas. Preciso fazer a configuração de novo das contas padrões, pois lá quando você entrar no teu plano específico, as contas padrões também vão aparecer. Não precisa, tá, pessoal? Vocês só vão fazer o referenciamento de fato das suas contas específicas. Beleza? Feito isso, é só salvar e está feito o nosso referenciamento. Certo? Relacionado ao nosso plano de contas, então, o quarto passo é fazer a definição de contas padrões ou específico. Lembrando, pessoal, que conta de ativo compensatório, passivo compensatório, conta de encerramento de exercício e também conta de patrimônio líquido, a gente não referencia lá no nosso referenciamento do plano referencial, a gente apenas define. Ou seja, dessa definição o sistema consegue validar os grupos da ECF. Então, no caso, o grupo 1 ela vai ser contas de ativo, o grupo 2 é contas de passivo, o grupo 3 é patrimônio líquido, 4 e 5 contas, no caso 4 contas de resultados, 5 contas de compensação e 9 outras contas. Então, recapitulando, contas ativo e passivo compensatório, contas de encerramento do exercício e contas de patrimônio líquido não se referencia, apenas se define as contas padrões, certo? Onde que eu faço isso então? Ainda dentro do meu módulo contábil. Cadastro plano de contas padrões, definição de contas padrões ou plano de contas específico, definição de contas específicas. No meu caso, eu utilizo o plano padrão, vou fazer a definição de contas padrões. Aqui dentro pode ver que tem vários registros, mas é porque tem configurações da DMPL, da LPA e afins aqui dentro. Então, caso você queira apenas definir as contas de ativo, passivo compensatório, resultado e de encerramento, você pode utilizar o filtro aqui em cima. Então, informando o nosso plano de contas e marcando essas três últimas opções aqui, que são os tipos conta que a gente vai referenciar ou que a gente vai informar para nossas contas. Então, aqui no meu caso, ele só vai trazer as minhas contas de acordo com o filtro aplicado. Então, aqui eu já tenho minha configuração, né, mas só para mostrar para vocês.
Sempre tentem referenciar a conta sintética de segundo nível, pois aí vai abranger todo o grupo, tá? Exceto as contas de resultado, que pode ser uma analítica aí, ou uma sintética, não tem problema, tá? Mas ativo e passivo compensatório e de patrimônio líquido, tentem sempre utilizar conta sintética de segundo nível, vai evitar alguns erros lá depois na sua ICF. Beleza? Então, conta de ativo compensatório eu vou relacionar no meu tipo conta SPED, contas de compensação. Contas de patrimônio líquido, também conta de segundo nível, sintética de segundo nível, SPED patrimônio líquido. Minha conta de ativo compensatório, SPED contas de compensação. E a minha conta de encerramento, pode ver que eu coloquei uma conta analítica aqui no caso de encerramento, não tem problema. No caso do encerramento pode ser uma conta analítica. E para as contas de encerramento, SPED outras contas então. Lembrando, contas de ativo compensatório tipo conta SPED contas de compensação. Conta de patrimônio líquido deve ser relacionado com o tipo conta SPED patrimônio líquido. E a minha conta de encerramento SPED outras contas, certo? Feito o quarto passo, então, pessoal, vamos partir para a nossa configuração no fiscal, configuração de apuração dentro do fiscal. Partindo para a nossa configuração dentro do fiscal, então, pessoal, o primeiro passo vai ser fazer a nossa opção pela ECF. Onde que eu faço isso? Impostos, federais, ECF, optante pela ECF. Aqui eu vou definir qual é a forma de tributação da empresa. Dentro da data inicial, no caso data de opção, eu vou informar a data de opção da empresa pela ECF. Então, o sistema ele mantém um histórico de regime de apuração da empresa para cada período. Então, caso a empresa sair ou deixar de ser optante pela ECF, ela deve ser feita a baixa dessa mesma informação, nesse mesmo caminho, no caso. Então, para isso, a gente só precisa incluir um novo registro, informar a data que ela deixou de ser optante pela ECF e, no campo optante, informar como não. Então, geralmente, isso é feito no início do período ou, preferencialmente, deve ser feito no início do período. Então, a empresa deixou de ser optante pela ECF, só vem aqui inclui uma nova opção e no campo optante pela ECF coloca como não. Certo? Então, optante pela ECF, sim ou não. A forma de tributação do lucro, caso ela seja lucro presumido, lucro real ou lucro, ou no caso imunes e isentas. No nosso caso, estamos fazendo a configuração da empresa do lucro presumido. A qualificação da pessoa jurídica, informar se ela é uma pessoa jurídica em geral, se ela é uma pessoa jurídica componente do sistema financeiro ou se ela é uma sociedade seguradora de capitalização ou entidade aberta de previdência complementar. Lucro arbitrado, pessoal, temos uma outra forma também, que eu acabei esquecendo de falar. No caso do lucro arbitrado, o sistema ele não faz o tratamento para empresas que estejam enquadradas nesse regime, pois a gente entende que como a empresa foi enquadrada, ela foi notificada, então ela deve ser feita a apuração através do lucro arbitrado. A intenção é que a empresa não fique muito tempo nesse regime, então a gente acabou não incluindo ou não fazendo um tratamento para as empresas que são do lucro arbitrado. Essa informação da qualificação da pessoa jurídica, ela define qual que é o plano referencial que a empresa vai utilizar, né? Então, no caso, as pessoas jurídicas em geral, elas vão utilizar o plano A, as pessoas jurídicas componentes do sistema financeiro o plano B e as sociedades seguradoras de capitalização ou entidade aberta de previdência complementar plano C. Consequentemente, eles vão gerar registros diferentes lá dentro do seu PVA. No caso da pessoa jurídica em geral, vão ser os L100A, L300A, M300, M350, P100 e P150A. No caso das pessoas jurídicas componentes do sistema financeiro, o L100B, L300B, M300B e M350B. E para as sociedades seguradoras de capitalização
ou entidades abertas de previdência complementar serão registros C, no caso L100C, L300C, M300C e M350C. Ok? Plano referencial. Aqui a gente vai definir qual que é o plano referencial que a nossa empresa vai utilizar. Posso ter feito referenciamento em vários planos, posso ter setado lá no meu plano referencial por empresa vários planos, mas é aqui que define com base em que plano o sistema deve gerar a sua ECF. Então, no meu caso, a minha empresa é uma pessoa jurídica em geral, vou utilizar o plano 3, ou plano da receita A. Certo? Situação especial. Se for normal, se não teve nenhuma situação especial no decorrer do período, utilizamos a opção normal, mas temos a opção de extinção, fusão, incorporação, incorporação incorporadora, cisão total, cisão parcial, transformação, desenquadramento de imunes isentas ou inclusão dentro do Simples Nacional. Essas são as nossas opções de situações especiais, conforme o nosso manual DCF nos dispõe. Certo? Caso utilize a opção normal, os campos abaixo eles passam a não ser obrigatórios. Porém, caso eu utilize uma opção como cisão parcial, por exemplo, os próximos campos eles tornam-se obrigatórios. Então, no campo abaixo a gente vai informar a data da situação especial, a data que ocorreu o evento. Então, no caso de situações especiais, a gente vai informar uma nova opção no dia da situação especial e uma nova opção ainda como normal no dia seguinte à situação especial. Dessa forma, a nova opção no dia da situação especial faz o encerramento do ciclo anterior e a nova situação inicia um novo ciclo com os valores após a situação especial, certo? Então, caso tenha uma situação especial, faz uma nova opção no dia da situação especial e informa consequentemente o que ocorreu da situação especial e uma nova opção no dia seguinte. Então, esse processo faz o sistema encerrar o ciclo anterior e iniciar um novo ciclo após a cisão. Certo? Patrimônio remanescente, no caso de cisão total ou parcial, no caso de cisão parcial, somente vou informar o meu patrimônio remanescente. Lembrando que esse campo é sempre percentual, tá, pessoal? Nunca utilizem valores aqui. Com base no percentual informado aqui, o sistema vai se basear para o cálculo do IR contribuição em seguida, certo? Regime de apuração. Então a gente vai selecionar se ela é mensal ou trimestral, conforme a tributação da empresa. Lembrando, pessoal, que no caso de lucro presumido é sempre trimestral. Perante a legislação é sempre trimestral, porém a gente pode fazer antecipações mensais. Beleza? Então pode ser mensal aqui, pode. Mas, de acordo com a Receita Federal, no caso com a legislação, o lucro presumido é sempre trimestral com antecipações mensais. Beleza? Enquadramento normal, se ela é uma prestadora de serviços até 120 mil ou se ela é uma empresa de pequeno porte. Então, nessas três opções, no caso do prestador de serviço até 120 mil, a alíquota de presunção é 16%. O sistema já entende dessa forma automática. Caso não alcance esse faturamento, o sistema calcula a alíquota, certo? E quando é selecionada essa opção, o sistema habilita os dois campos dos códigos de recolhimento, que deve ser preenchido os dois, no caso esse código de recolhimento abaixo. Então, prestador de serviços até 120 mil, caso não atinge o faturamento, o sistema já calcula o percentual automaticamente, beleza? Apurar IRPJ sim ou não. Caso se eu utilizar como não vou poder colocar o meu código de imposto e variação. Caso sim, ele habilita o campo para informar o nosso código de imposto e a variação. Lembrando, pessoal, que variação 8 e 9 utilizem apenas para empresas que são SCP, tá? Então, variação 8 e 9 para IR e contribuição apenas para empresas que são SCPs. RPJ Imposto ME, como eu falei. Caso você selecionar
a opção como prestador de serviço, ele vai habilitar o campo e torna-se obrigatória a informação dele aqui também. Da mesma forma, a nossa contribuição social. Certo? Apura a contribuição social, a alíquota da contribuição social 9, 15, 17 ou 20, informando também o código do imposto e variação para a contribuição social. Se ela é regime de caixa, sim ou não. Provisionar na contabilidade mensalmente. Então, informa sim caso você deseje provisionar na contabilidade mensalmente os valores do imposto. Caso contrário, não. Certo? Sim ou não para provisionar na contabilidade mensalmente. Apurar trimestral no último mês do trimestre. O que faz? A gente informa se no último mês do trimestre deve ser apurado trimestral ou apenas ele vai ser apurado mensalmente também o nosso imposto. Temos abaixo então o campo apurar trimestral no último mês do trimestre. Essa opção ele vai ser habilitada quando o meu regime de apuração for mensal. E ele serve para dizer se eu vou provisionar, se eu vou calcular no último mês do trimestre ou se eu vou fechar mensalmente o meu cálculo. Certo? Deseja dividir contribuição social ou IRPJ em cotas, sim ou não. Feito isso, ele vai dividir o nosso controle de tributos em 3 cotas, lembrando sempre, pessoal, do limite mínimo de valores para a geração da guia. E caso você esteja como não aqui e deseje dividir também em cotas, lá no nosso próprio controle de tributos, caso você entrar lá nos débitos, é possível fazer o parcelamento em 3 cotas através do nosso próprio controle de tributos. Ou por aqui, consequentemente, né? Então, temos essas duas opções. Caso você utilize aqui, como não e deseje fazer isso, pode fazer direto no nosso controle de tributos. Prestador de serviços até 120 mil. Essa opção então ela vai ser habilitada quando o nosso campo enquadramento for prestador de serviços até 120 mil. E se a gente deseja considerar todas as receitas para fins de cálculo ou somente as receitas não operacionais. No campo abaixo temos o campo então controlar saldo de retidos. Caso esse campo estiver como não, o saldo de retidos ele não é transportado para o próximo período, no caso o próximo trimestre. E caso estiver como sim, ele faz o controle de saldo derretido transportando de um período para o outro. Então, como a apuração do nosso lucro presumido, utilizando a função controla saldo derretido sim, apesar de a apuração estar com mensal, no presumido, perante a legislação, a apuração do lucro é sempre trimestral. Beleza? Regra de quantidades de trabalhadores, regra de quantidade de valores para a atividade. Então, nesse campo, pessoal, podem deixar em branco, tá? Esse campo era utilizado para a nossa antiga DIPJ, onde a gente citava uma regra de quantidade de trabalhadores para a atividade. Então, no caso, a nossa CEF passou a ser desobrigado, não precisa preencher esse campo na nossa opção. Observação, então, caso você deseje descrever alguma observação da empresa que se refere à apuração do lucro presumido, no nosso caso, pode ser necessário, quando necessário, pode ser incluído aqui. Beleza? Feita a nossa opção, então, vamos fazer as nossas configurações para cálculo. Nossa configuração ela pode ser feita de duas formas, por regras fiscais ou por regras contábeis. Quando a empresa for do lucro presumido, eu particularmente acho ou sou muito adepto a utilizar regras fiscais. Consequentemente, caso você não tenha o teu balanço fechadinho lá no módulo contábil, o sistema vai buscar as informações da mesma forma. Caso você deseje fazer a opção ou fazer a configuração por regras contábeis, você pode fazer por regras contábeis também, só tem que manter em dia o seu balancete fechadinho, sempre certinho para buscar os valores lá. Beleza? Vou mostrar a configuração das duas formas aqui para o nosso cálculo. Onde que eu faço isso? Impostos federais, SF, o lucro presumido no nosso caso, configuração de regras fiscais ou configuração de regras contábeis. Vou mostrar primeiro como faz as configurações para regras fiscais. Então aqui temos a configuração dos nossos 4 registros para a nossa apuração, P200, P400, Y540 e Y550.
Então, nosso P200 é a base de cálculo para um imposto de renda. P400, base de cálculo para nossa contribuição social. Nosso Y540, então ele é informado pelas empresas jurídicas que discriminam a receita de venda dos estabelecimentos por atividade econômica. Então, nesse caso, quando for o caso, você pode configurar o Y540 por aqui também. Lembrando que o Y540 ele é configurado para gerar um arquivo anual, tá? Então, caso você não tenha configurado no início da atividade, precisou configurar de novo para poder gerar esse registro, precisa fazer a apuração dos impostos novamente de todo o período, tá? Nosso Y550, então, ele deve ser preenchido pelas empresas jurídicas que efetuam vendas às empresas comerciais exportadoras com um fim específico de exportação dentro do ano calendário que se refere à nossa CF. Então, não é que a nossa empresa seja uma exportadora, e sim a nossa empresa vende esses produtos para uma outra empresa e essa outra empresa, sim, tem um fim específico de exportação. Então, nesses casos, a gente vai formar o nosso Y550. Beleza? Nosso Y200, nosso P200, então, eu posso listar as naturezas no campo abaixo. No caso, eu posso listar apenas as naturezas que têm movimentação ou têm valores. Ou eu posso utilizar o campo abaixo ainda que lista só as naturezas que estão configuradas ou lista todas as naturezas. Caso eu queira listar apenas as minhas naturezas que são configuradas, deixo aqui como sim. Executo, ele vai me trazer apenas as naturezas que estão configuradas. Lembrando que caso eu deixar aquele filtro como sim, eu não posso incluir uma aqui dentro, tá? Eu tenho que voltar aqui, colocar como não, e aí sim o sistema vai listar todas as naturezas, independente dela estar configurada ou não. Certo? Quanto à minha configuração aqui dentro, eu vou informar a operação que a empresa está enquadrada. Nesse caso, eu vou me basear sempre pelo percentual, pela alíquota aplicada a cada empresa. Sempre utilizo receita bruta sujeita ao percentual de determinado valor, nunca utilizo ajuste referente a RTT. No meu caso, minha empresa vai utilizar um percentual ou vai ser tributado com um percentual de 32%, vou utilizar minha operação de 32%. Automaticamente ele vai trazer a descrição aqui do meu P200 e a minha regra para fins de cálculo. Caso minha natureza apure ICMS, lá na minha configuração de natureza esteja ICMS como sim, a regra vai ser valor contábil ICMS. Caso lá no cadastro da minha natureza esteja como ISS sim, consequentemente a minha configuração de regra vai ser valor contábil ISS aqui. Posso clicar nos três pontinhos, localizar o meu valor contábil ISS ou ICMS e dar um OK, está configurado. Vou fazer isso para todas as minhas naturezas que tiverem movimentação ou todas as naturezas que forem tributadas, beleza? Aqui eu posso configurar também as minhas devoluções. Minhas devoluções, selecionando a natureza de devolução, posso incluir a mesma operação, porém na regra eu vou colocar um sinalzinho de menos antes da regra. Então, no caso, vamos fazer a configuração de uma natureza, para exemplo, aqui. Vou vir aqui e vou colocar o sinalzinho de menos. Beleza? Essa é a configuração da minha natureza quando ela for uma devolução. Certo? Feito isso, é só salvar. Está feita a nossa configuração para o P200. Da mesma forma, então, pessoal, vou fazer a configuração do meu P400. Listando a minha natureza, ou na minha operação dentro da natureza, e a minha regra também. Y540, então, quando for o caso, segue a mesma regra. Configuração de natureza, mesma regra utilizada no P200 e P400. E no nosso Y550,
também segue a mesma linha de configuração. Localiza a natureza e configura a regra contábil para essa natureza. Beleza? Feita a nossa configuração de regras fiscais, o próximo passo seria fazer a apuração. Porém, eu vou mostrar como faz a configuração também por regras contábeis. Então, impostos federais, ECF e IRPJ, lucro presumido no nosso caso, configurar regras contábeis. Aqui, pessoal, quem quiser ou quem precisa entregar o Y672 do ano anterior e do ano da escrituração, pode ser configurado aqui dentro também, tá? No mais, o nosso P200 e P400 são os valores para fins de cálculo de IR e contribuição. Vamos configurá-los aqui também. Seguimos a mesma regra, então, sempre utilizando a receita bruta sujeita ao percentual de determinado valor. Então, conforme o percentual aplicado à receita da nossa empresa, vamos configurar a nossa regra contábil também. Aqui dentro, pessoal, a gente vai incluir a nossa conta contábil da onde a gente quer buscar os valores, no caso lá do nosso contábil, certo? Deixa eu só tirar essa configuração de custos que depois eu vou mostrar uma outra coisa ainda. Então, conta contábil, digamos que eu queira pegar o meu valor a ser tributado lá da minha conta de receita bruta de vendas e serviços, vou informar ela aqui. Posso clicar nos três pontinhos e localizar ela por aqui também. Beleza? Histórico. Quando que eu vou informar o histórico? Caso eu deseje utilizar apenas determinado valor daquela conta. Porém, lá no meu contábil eu tenho os valores em históricos diferentes. Por exemplo, a minha conta 833 tem um valor no histórico 1 e eu tenho outro valor no histórico 2. Porém, o valor que eu quero tributar é somente o que estão dentro do histórico 1. Então, aqui eu vou selecionar o meu histórico. Deixa eu ver se tem histórico 1 aqui. E, consequentemente, na minha regra, eu vou utilizar essas 5 primeiras regras. Então, no caso, saldo atual da conta e histórico, movimento da conta histórico, crédito da conta histórico, débito da conta histórico ou saldo anterior da conta histórico. Caso eu utilize o meu histórico aqui, sempre essas 5 primeiras regras. Caso eu não utilize histórico e vou tributar integral sobre o valor que está discriminado nessa minha conta lá no contábil, deixo sem informação do histórico aqui e configuro a regra com as 5 últimas opções. No caso, saldo total da conta, movimento da conta, crédito da conta, débito da conta ou saldo anterior da conta. Beleza? Caso você tenha uma conta que o valor esteja no crédito ou no débito, utilize o crédito ou débito. Saldo total da conta é sempre o saldo final, saldo que está lá no final da conta. O movimento da conta, a movimentação entre o débito e o crédito nela. Ou o saldo anterior da conta, que é o início, no caso o saldo do início do período. Então vou utilizar o saldo final da conta, ou o saldo atual da conta, né? Tipo saldo fiscal societário. E a minha fórmula se ela vai subtrair ou somar. No meu caso, essa minha conta vai somar. Vou tributar sobre ela integralmente. Lembrando, pessoal, que eu posso também incluir uma conta que eu desejo subtrair. Por exemplo, caso eu tenha minha conta de receita bruta de vendas, mas eu quero deduzir minhas devoluções, por exemplo. Quero deduzir minha conta de devolução. Vou vir aqui, vou incluir uma nova, localizar a minha conta de dedução, no caso. Deduções da receita bruta. Utilizo o meu histórico, caso eu utilize histórico sim ou não. Mesma regra. Saldo total da conta, movimento da conta, como vocês têm configurado ou como vocês têm disposto o saldo no seu balancete. Tipo de saldo fiscal societário. E aí, na fórmula, eu coloco ela para subtrair.
Então, dessa forma, o meu sistema ele vai somar, vai buscar os valores somando da minha conta 833, que é a receita bruta, e vai deduzir a minha conta 800 de deduções de venda. Beleza? Não necessariamente são essas contas, só peguei para fazer um exemplo, tá, pessoal? Não necessariamente vai deduzir a tua dedução de venda da sua receita. Então, apenas para fins de exemplo, tá? Aqui você pode totalizar também. Utilizando essa função aqui, o sistema já traz um totalizador em cima. Então, você pode verificar os valores antes mesmo de fazer a apuração, verificar os valores que vão para a sua apuração antes mesmo de apurar os impostos, e ainda aqui você consegue identificar se o valor está correto ou não. Beleza? Caso você utilizar esse totalizador aqui, ele vai totalizar a coluna. Caso você utilizar esse totalizador acima, ele vai totalizar o grupo todo, tá? Meu P400 também, então a configuração vai ser feita da mesma forma. Inclui uma nova conta, regra, tipo de saldo e fórmula. Y672. Então, Y672, para quem for obrigado a entregar esse registro, é possível fazer a configuração dentro dele também, informando as contas de capital social, as contas de estoque, saldo de caixas e bancos, saldo de aplicações financeiras, contas a receber e contas a pagar. Pode ser configurado da mesma forma também, informa a conta contábil, histórico caso tenha, regra, tipo de saldo e fórmula. Segue a mesma regra de configuração do nosso P200 e P400. Da mesma forma, o nosso Y672 no ano da escrituração pode ser informado além das contas do Y672 do ano anterior, as compras de mercadoria, as compras de alimentos do ativo no ano calendário, receitas de rendimentos não tributados ou tributados exclusivamente na fonte, total do ativo, valor total da folha sujeita à alíquota reduzida e alíquota reduzida. Então, a configuração aqui nas regras contábeis também, no caso do Y672, segue a mesma regra. Forma a conta, histórico, regra, tipo de saldo e fórmula, e está feita a nossa configuração dentro de regras contábeis. Beleza, pessoal? Entendido então nossas regras contábeis. Lembrando, pessoal, que é importante que não esteja configurado, no caso, nas duas operações, tanto nas regras fiscais quanto nas regras contábeis, pois corre o risco de duplicar os valores, caso você tenha valores nas naturezas e também valores lá como saldo no teu contábil. Então, caso você configurar aqui, possivelmente vai duplicar a tua configuração ou teus valores lá no teu demonstrativo, conforme a configuração aqui. Beleza? Então, feita a nossa configuração, vamos fazer a nossa apuração. Impostos federais, apuração dos impostos. Esse F informa o meu trimestre que eu vou estar apurando, ou ainda informo todo o meu ano calendário, caso você deseje, obviamente, recalcular todo o período. Caso contrário, será feito o seu cálculo mensal conforme o período, né? No caso, trimestral conforme o período de apuração. Certo? Feita a nossa apuração, vamos verificar o nosso demonstrativo. É possível ir no demonstrativo através do menu da SF, ou ainda na coluna, na setinha ao lado do demonstrativo, SF e RPJ e contribuição. Vou listar no todo só para a gente trazer os valores aqui. Ele traz desmembrado por trimestres, no caso primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre. Pode ver que aqui nós temos os nossos registros configurados P200 e P400 e também o nosso P300, que traz nosso imposto a pagar do período, né? Da mesma forma, nosso P500 para contribuição social, P300 para IRPJ.
certo? Temos esse campo também de situação especial. Caso você deixar como sim e tenha uma situação especial no decorrer do período, o sistema ele vai trazer apenas os valores do cálculo da situação especial. No caso, os valores anteriores à situação especial serão desmembrados dos valores posteriores à situação especial, caso você utilizar essa opção aqui como sim. Caso deixar como não, ele vai consolidar todo o trimestre, indiferente se teve ou não a situação especial no decorrer do período. Beleza? Então, feita a nossa apuração, vamos fazer a nossa configuração da SF para gerar, enfim, o nosso arquivo e validarmos o nosso PVA. Então, configurações, configuração da SF, escrituração contábil fiscal. Vou fazer a configuração dela. Lembrando, pessoal, que essa opção, sim, é uma opção anual. Então, toda vez, todo ano, você vai ter que vir aqui e fazer essa opção, fazer essa configuração. Beleza? Então, vou incluir o nossa data, caso ela tenha uma filial. No caso, eu só tenho uma filial, ou se ela for SCP, eu informo aqui. Data da opção. Deixa eu incluir uma nova aqui. Utiliza centro de custo sim ou não. E os meus parâmetros para a geração do meu registro 0010. Então, optante pelo refis, optante pelo PAES sim ou não. Forma de tributação do lucro, se ela vai ser imune de RPJ, isento de RPJ, lucro presumido, lucro arbitrado, ou lucro real. Enfim, temos todas essas opções para a forma de tributação do lucro. Você vai escolher conforme a sua empresa utiliza. No meu caso, a minha é um lucro presumido. Vou utilizar a opção na forma de tributação como lucro presumido. Tipo de escrituração livro-caixa. Quando eu utilizo a opção livro-caixa, ela habilita o campo abaixo para informar a conta caixa que será informado. Para quem está em dúvida sobre quando eu utilizo essas três opções, no caso do meu livro-caixa, eu utilizo quando eu não entreguei a minha ECD. No caso, eu não vou recuperar a minha ECD, eu vou entregar como livro-caixa e abaixo eu vou informar a minha conta caixa. Caso eu utilize como contábil, quer dizer que eu fiz a minha ECD e vou recuperar ela posteriormente. Então, o campo abaixo da conta contábil ela será desabilitada também. E não se aplica, é aplicado às empresas do lucro real, beleza? Então, livro caixa, quando eu não entreguei minha ECD, contábil, quando eu entreguei e vou recuperar a minha ECD, não se aplica para empresas do lucro real. Tipo de pessoa jurídica imune e isenta. Os três campos seguintes são aplicados de fato às empresas imunes e isentas. No próximo curso eu vou falar mais sobre empresas imunes e isentas. Então, optante pela extinção da RTT no ano calendário de 2014, sim ou não, pode iniciar sempre como não. Essa informação ela foi utilizada para a escrituração seguinte ao regime de transição, lá de 2014. Então, por padrão, pode deixar como não aqui, que não vai ser mais validado na nossa SF de 2018, entregado em 2019. Então, se existem diferenças entre a contabilidade societária e o FCONT, sim ou não. E os nossos parâmetros complementares. Não vou passar uma a uma disso aqui, tá, pessoal? Só vou lembrar que esses registros, quando você importa na sua ECF e teve alguma configuração que você precisou ajustar aqui dentro das configurações do questor, ele deve ser excluído a configuração lá, excluído a importação do arquivo lá no seu PVA e posteriormente ajustado aqui e gerado novamente. Por quê? Porque a nossa ECF ela não sobrepõe os nossos registros iniciais, no caso do bloco 0. Então, caso você alterar aqui e gerar seu arquivo novamente com ele já importado dentro da sua ECF, ele não vai subscrever essas informações. Então, sempre exclui da sua ECF primeiro, vem aqui, ajusta e gera novamente dentro do questor, beleza? Caso você verificar que está gerando um registro V010 sem informação lá na sua ICF, é porque nesse campo aqui está como sim, tá? O V010 ele se refere às informações do DEREX. Então, caso vocês não sejam obrigados a entregar o bloco V, deixa como não aqui que não vai gerar aquele registro lá, beleza? Feita a nossa opção, é só salvar.
Feita a nossa configuração, aliás. Depois disso, vamos gerar o nosso arquivo. Onde que eu gero o arquivo? Arquivos federais, escrituração contábil fiscal. Vou informar o número da minha empresa. Caso ela tenha uma SCP, vou informar o código da filial SCP aqui. Data inicial, data final. Sempre início do período e final do período, exceto em casos que haja troca de contador. No caso, para quem está em dúvida, pessoal, sobre como entregar esse EF quando há troca de contador ou quando há troca de plano de contas no decorrer do ano calendário, como a gente sabe, né, a gente não consegue enviar duas ECFs no mesmo ano. Então, no caso de mudança de contador no período ou mudança do plano de contas, a ECF ela deve ser transmitida em um arquivo único. Então, ao menos que ocorra alguma situação especial que a gente acabou de falar lá na nossa opção. Então, sempre arquivo único nos registros 000 que não tenham situações especiais. Beleza? Então, caso a empresa ela opte por recuperar os dados da ECD, ela deve ser recuperada dos dados das duas ECDs. Então, a do contador anterior e a do atual. Certo? Lembrando que para que a ICF recupere o saldo certinho, os valores das demonstrações corretamente, é necessário que os saldos das contas finais que aparecem no primeiro arquivo ou do primeiro contador, elas sejam iguais aos saldos iniciais do segundo arquivo nessas mesmas contas, ou seja, no segundo arquivo do segundo contador, o saldo inicial deve ser igual ao saldo final do primeiro contador. Caso contrário, o SF não vai recuperar e vai dar um erro ainda lá no seu PVA. Certo? Então, caso haja uma empresa que trocou de contador, recupera sempre as duas ECDs, tanto a sua conta do contador anterior, e tome cuidado quanto aos saldos. O saldo final do contador deve ser igual ao seu saldo inicial da nova escrituração. Então, teoricamente, falando, no questor deve ter dois zeramentos, um zeramento anterior e um novo zeramento ao final do exercício do novo arquivo. Beleza? Gerar classificação pelo apelido, sim ou não. Essa informação, como dica, deixem sempre como não, tá, pessoal? Caso contrário, ele vai acabar bagunçando o teu plano de contas lá no seu ICF e ele vai gerar a classificação através do apelido. Apelido esse que fica lá no cadastro da conta. Então, esse nosso apelido vai gerar a classificação para o seu plano de contas da empresa. Então, por padrão, deixe sempre como não lá que não vai ter problema. Indicador do início do período, se ela é um regular, início primeiro dia do ano, se for uma abertura, início das atividades do ano calendário, resultante de cisão, fusão ou remanescente de cisão, ou ainda se ela realizou uma incorporação, resultante de transformação, ou início da obrigatoriedade de entrega no curso do ano calendário. Certo? No meu caso, uma empresa regular, vou utilizar como início do primeiro dia do ano. Escrituração retificadora, se ela vai ser original ou se de fato ela é uma retificadora. Se for uma retificadora, tem que colocar o número do recibo anterior, caso contrário, não precisa. Gerar registros J050. J050 então é o meu plano de contas. Caso eu deixar com movimento, só vai gerar o meu plano de contas das contas que eu tenho em movimento, que tem saldo ou valores. Caso eu deixar como completo, ele vai gerar o meu plano de contas completo. Tipo de ICF, se a ICF da empresa não participante de SCP como um sócio ostensivo, se é uma ICF de participante de SCP como um sócio ostensivo, ou se a ICF é de uma própria SCP. Método de avaliação de estoque final. Desconheço alguém que não faça o método de avaliação de estoque por custo médio ponderado, mas ainda temos a opção de PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, arbitramento ou inventário periódico. Método de controle da subconta, se ela é controlada por subconta, se ela não é controlada por subconta, o que isso vai definir? Caso você deixe por controlada por subconta, na forma prevista ali do artigo 3, inciso
tá? Ele vai pegar o controle das contas através desse campo no cadastro dela. Então, na aba conta, subcontas correlatadas, eu vou informar a minha conta que vai ser controlada. Beleza? E no meu caso não é controlado por subconta, e o arquivo onde eu vou salvar após a geração. Lembrando, pessoal, que se caso ele esteja gerando um nome do arquivo diferente e você queira alterar o nome desse arquivo, você pode fazer essa configuração também. Então, digamos que o meu arquivo esteja gerando com o nome da empresa e o CNPJ, mas eu quero alterar isso. Posso vir aqui em configurações, nome para arquivos gerados. Aqui eu posso fazer a minha mudança. No caso, eu localizo meu SPED fiscal. Nesse caso, como já estava configurado, minha empresa vai gerar apenas pelo nome da empresa. Mas eu posso colocar a inscrição federal, código da empresa, código de estabelecimento, apelido do estabelecimento, inscrição estadual, municipal ou competência. No caso aqui, eu quero que ela gere como nome da empresa e competência. Feito isso, é só salvar. Está feita a nossa configuração também. Feita a nossa configuração para a geração do nosso arquivo, só vamos executar ele e está gerado o nosso arquivo. Uma coisa que eu queria mostrar também, pessoal, são as principais alterações que teve na nossa ECF de 2019. Então, que mudou da ECF de 2018 para 2019. Então, foi criado novas linhas específicas dentro do registro M300 e 350, na parte A do LALUR e ELAX, para lançamentos extemporâneos, que foi aquela questão que eu falei no início do curso, que no layout 7 é possível fazer lançamentos extemporâneos ou fora do período, e consequentemente o PVA ele criou novos registros criou novos campos dentro desses registros aqui. No caso do M300A, que são de empresas, pessoas jurídicas em geral, ele fica na linha 91.40. No caso, ajustes de exercícios anteriores, lançamentos extemporâneos. Nossos lançamentos extemporâneos, eles são de tipo X. Só para repassar então, para quem não viu ou não se enquadrou ainda e queira saber como faz um lançamento extemporâneo, ela é feita dentro da própria tela de lançamentos no Contábil. Então, caso você utilize a origem do lançamento XX, o sistema vai entender que ele é um lançamento extemporâneo e, consequentemente, vai gerar um registro lá no nosso M300 e M350. Beleza? Então, a origem do lançamento XX se refere a um lançamento extemporâneo. Ainda a gente precisa informar qual é a data desse lançamento extemporâneo. Lembrando que ele não vai pegar a data daqui, e sim a data que a gente informar nesse último campo. Então, data de ocorrência do lançamento extemporâneo. Vamos clicar aqui. A sequência ele já vai trazer conforme o nosso lançamento que está sendo editado na tela anterior. E vamos informar a data da ocorrência, ou a data que ocorreu esse lançamento extemporâneo. Beleza? Feito isso, vai gerar certinho o nosso lançamento dentro do nosso registro M350 e M350. M300 e M350. Foi criado também um novo registro dentro do X357, que são investidoras diretas. Esse registro serve para informar as investidoras diretas no campo de participações no registro X340, participações no exterior, quando o campo indicador de controle for diferente de 5 filial. Então, caso a gente tenha uma investidora direta e não seja uma filial, ela vai ser informada dentro do registro 357. E talvez os nossos próximos registros são os que mais têm gerado discussão. Então, as justificativas. Dentro do nosso registro K915 e K935,
quando recuperamos os dados da nossa CD, o PVA ele vai gerar uma informação valor esperado. Então, lá no bloco K. Se o valor preenchido, tanto manual ou se ele for importado, for diferente, o programa vai gerar um erro. Com o devido preenchimento dessa justificativa da diferença, o erro torna-se um aviso. Então, dessa forma, a gente consegue entregar a nossa ECF. Essa justificativa, esse novo campo de justificativa, ele não valida a descrição, tá? Ele só valida caracteres. Então, caso você tenha que justificar uma diferença, ele vai validar acima de 20 caracteres. Porém, não vai validar a descrição. Então, acima de 20 caracteres já é uma justificativa para a ECF. Então, quando que ele vai apontar uma justificativa? Então, quando a gente recupera esse CD, os valores de saldo estão armazenados dentro do registro E155 e do resultado dentro do E355. Então, se forem importados os registros K155 e K355, o valor da ECF fará uma comparação entre o registro E155 com o K155 e o E355 com o K355. Se houver diferença entre eles, será gerado um registro 915 e um K315 para efetuar a justificativa para você dizer por que está diferente. Beleza? Então, o primeiro passo, pessoal, quando vocês se depararem com esse erro no validador, é verificar esse registro. Ver se os saldos do seu registro E155 está batendo com o K155 e se o E355, no caso do demonstrativo de resultado, está batendo com o K355 também. Então, sempre olhem esses registros, lembrando que o K é um registro que o próprio sistema monta, o próprio PVA monta. Então, caso você entrar no arquivo, você não vai achar teu bloco K apenas dentro do próprio PVA, lá em dados da escrituração, vai encontrar esses registros e verificar se há de fato essa diferença. Com certeza há uma diferença, se caso contrário o PVA ele não vai validar e ele vai trazer o valor que se espera lá dentro daquele campo, beleza? Dentro do registro L100, aliás, desculpa, do balanço patrimonial, agora ele traz a coluna de débito e crédito. Na versão anterior ele só trazia os balanços, os saldos dos balanços e balancetes. Então, para fins de verificação, ficou bem melhor agora, pois traz as duas colunas de débito e crédito e não somente o saldo. E no meu registro M010 são as novas tabelas para contas da parte B. Então, agora ao criar uma conta na parte B, deverá ser informado um relacionamento específico, ou seja, além das tabelas de códigos da parte A, adições ou exclusões, existe uma outra tabela específica para relacionar as contas da parte B. Por exemplo, o 1000 se refere a um código de prejuízo fiscal operacional da atividade geral, o 1003 a base de cálculo negativo de contribuição social sobre o lucro líquido da atividade geral e o 1005 provisões ou perdas estimadas não dedutíveis. Então isso eu vou falar um pouquinho mais no próximo EAD sobre as empresas do lucro real. Beleza, pessoal? A princípio da minha parte seria isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham suprido a maior parte das dúvidas de vocês sobre configuração. Ainda lembrando que a gente vai ter mais um EAD sobre configuração e apuração da ECF no Questor para empresas do lucro real. Vamos ter mais um ainda sobre empresas imunes e isentas. Vamos dar uma pincelada também sobre que a gente já repassou nas empresas do lucro presumido e do lucro real. Vamos falar de imunes e isentas. Também vamos falar das empresas que são obrigadas a entregar o DEREX, o registro V. E também no mês de julho vamos ter todo mês, toda segunda-feira vamos ter erros e ações. Então todas as segunda-feiras do mês de julho vamos nos encontrar aqui e verificar sobre erros e ações, os erros que estão mais ocorrendo no nosso PVA e como corrigi-las no Questor. Então aguardo vocês no próximo curso, lembrando que devido a um problema técnico que tivemos no nosso EAD ao vivo da última sexta-feira, tive que regravar esse vídeo novamente, tá? Então esse vídeo foi editado e vai ser enviado junto com o material para vocês. E qualquer dúvida, por favor, me sinalizem lá no meu e-mail sobre críticas, sugestões para os próximos cursos. Me sinalizem por lá que eu vou estar respondendo prontamente, beleza?
Forte abraço a todos, pessoal. Até a próxima.